Opa, fiel, Alexandre Brandão aqui. Primeiramente, quero pedir humildemente para que você deixe o like e se inscreva no canal para me ajudar. Então, está tendo neste momento protesto na porta do CT do Corinthians. E foi um protesto pesado, realmente, de quando eu torço para o Corinthians, poucas vezes eu vi um protesto dessa magnitude no Corinthians. E tinha muita gente, várias torcidas unidas em prol de um só desejo, em prol de um só objetivo, que é que o Corinthians volte a jogar com aquela raça, barre medalhões que não estão correndo e volte a apresentar o bom futebol. Enfim, primeiramente se iniciou com gritos de ordem em relação ao Duílio, né, contra o Duílio. A torcida está muito satisfeita contra a diretoria e é o que eu venho pregando sempre aqui neste canal, que o culpado, o grande culpado de tudo isso é a nossa diretoria, né? É o Duílio que deixou o Bruno Mendes colocar o Corinthians na mão dele. O Bruno Mendes está cobrando 10 milhões, fora o salário altíssimo para renovar com o Corinthians, né? O Corinthians ficou até segunda-feira passada, né, metade do ano sem um técnico no Corinthians. O Corinthians, que é o único clube de Série A nos últimos 10, 20 anos, que você vê Fábio Santos, 38 anos, Gil, 36 anos, Juliano, 33 anos, Fagner, 33 anos, vai fazer 34, como titular do time. A gente não viu isso em nenhum clube de Série A, só no Corinthians. Por quê? Porque é o clube da amizade. Já venho falando isso daqui faz tempo. Quando o Lázaro assumiu, o Lázaro é só mais um que dizia amém pro que o Duílio fazia, pro que o Duílio queria. E nós sabemos que o Duílio é um merda como presidente, é um banana, é o bunda mole. Então, o Corinthians comandado por um bunda mole, acabei travando aqui. Mas o Lázaro, que além de ser um técnico ruim, e além disso, é um cara que dizia amém para a diretoria, para tudo que a diretoria pedia, né, deu no que deu. E aí já tem o Luxemburgo, né, que realmente chegou e já descumpriu uma ordem da diretoria. A diretoria queria liberar Giovani, Biro e Pedro para a seleção sub-20, sendo que o Corinthians tem um elenco bem chuto, tem um elenco que precisa de mudanças, precisa de movimentação, e ele liberar esses três jovens aí, né, num elenco cheio de medalhão velho. Tem cabimento uma coisa dessa? Mas o Luxemburgo foi lá, bateu de frente e falou: não, o Pedro não, pelo menos o Pedro tem que ficar aqui. E a diretoria acatou. E o ápice desse protesto, meus amigos, foi a chegada do Luxemburgo. O Luxemburgo teve o peito, teve o culhão de abrir o portão do CT e ir conversar com os torcedores. E bater de frente no protesto. Realmente foi um momento icônico ali que eu assisti ao vivo. Foi algo que realmente me surpreendeu e me deixou cada vez mais esperançoso em relação ao Luxemburgo, porque ele conhece o clube, né? Deu para ver que ele conhece o clube. Agora veja se o Roger Machado faria isso. Não faria. Veja se um Lázaro faria isso. Jamais, jamais. Então o Luxemburgo foi lá, cumprimentou as lideranças da torcida, né? Foi ali dando a mão para cada um e também os torcedores que estavam ali ao redor nas grades, né? Na parte da frente das grades. O Luxemburgo foi lá, deu a mão para um, para outro, até o final, né? E a torcida parou para ouvir o Luxemburgo. Ficou todo mundo em silêncio. O Luxemburgo ficou conversando por cerca de 3 minutos com as lideranças da torcida, com toda a torcida que estava lá. E eles chegaram a um consenso, que é o seguinte: o Luxemburgo disse que acabou a maresia, né, como ele já tinha falado na diretoria não, na entrevista coletiva, que já tinha acabado a maresia, que já tinha acabado essa questão de time lento, essa questão de time sem raça, sem vontade, que ele ia dar um chacoalhão no time, né, bateu no peito e disse isso. Disse que os jogadores vão entrar inflamados, vão entrar com raça. Repito, o Luxemburgo é um dos melhores no quesito motivacional. Podem chamar de ultrapassado, podem dizer que ele não faz um grande trabalho, um grande clube há um bom tempo, pode dizer isso. Mas na questão motivacional, o Luxemburgo é um dos melhores e sempre foi um dos melhores que já teve. E ele disse que os jogadores vão entrar inflamados, né, que o Corinthians vai ter outra cara. Já deixou bem claro que vai apostar nos jogadores da base, afinal,
no último treino do Corinthians haviam 13 jogadores da base. E ele disse também na coletiva que iria utilizar os caras da base, né? Se fosse ir bem, volta para a base, treina, melhora e vai voltar profissional do mesmo jeito. Enfim, quer um time mais intenso no Luxemburgo. E nessa conversa, o ápice dessa conversa foi que a torcida e o Luxemburgo representando o clube, já que nenhum diretor tem culhão para fazer isso. O Duílio não teria culhão para ir lá fora, o Alessandro menos. O Luxemburgo foi lá e entrou em consenso com a torcida. E é o seguinte, a torcida irá apoiar incondicionalmente o Corinthians. Já sabíamos disso, né? As torcidas não abandonam não. Mas enfim, que a torcida irá apoiar incondicionalmente o Corinthians por 10 jogos. O Luxemburgo pediu esse prazo, teria pedido, não sei se foi ele que pediu, isso daí não ficou claro, se foi ele que pediu o prazo de 10 jogos, ou se foi a própria torcida que falou, ó, vamos dar 10 jogos para vocês, independente do resultado, vamos apoiar sem protestar e confiamos que vocês vão dar uma virada no time, né? Então isso daí que ficou combinado. Porém, eu tenho medo disso, porque em 10 jogos pode acabar a temporada para o Corinthians. Em 10 jogos o Corinthians pode realmente se concretizar a eliminação da Libertadores, que está bem próxima, na minha opinião. O Corinthians pode ser eliminado da Copa do Brasil em 10 jogos. Enfim, pode acontecer muita coisa. E além disso, pode se complicar ainda mais no Brasileirão, né? Então, eu acho esses 10 jogos aí um prazo muito grande. Na verdade, é o seguinte. Isso tudo é culpa da diretoria, mais uma vez. Porque trocamos o pneu com o carro andando, a gente sabe que um técnico ele precisa de uma pré-temporada, ele precisa de alguns jogos para incorporar a equipe, para conhecer bem os jogadores, enfim. O Luxemburgo chegou, nunca trabalhou com esse elenco e já tem que encontrar uma cara para esse time rapidamente, porque temos jogos importantíssimos para a temporada. Então é complicado. E eu também faço um apelo aqui para a torcida, que é não colocar nenhum peso nas costas do Luxemburgo neste momento. Porque, igual eu falei, é tudo culpa da diretoria. Ele está chegando agora, ele não conhece o elenco, ele não teve uma pré-temporada, ele não montou o elenco, então é complicado para o cara chegar, né, e já conseguir implementar a ideologia dele. Porém, o Corinthians está juntamente com o Luxemburgo tentando intensificar isso para que cada vez mais, de forma rápida, os jogadores entendam o que o Luxemburgo quer, o time realmente tenha mais intensidade, que ele já deixou claro que ele quer um time mais intenso, né? Que ele quer dar uma melhoria mental nesse time, porque como eu já disse em vídeos anteriores, o Cássio chegou na coletiva e falou que os jogadores estão no limite psicológico, né? Enfim, e depois desse protesto que deu uma sacudida no CT, mas também mostrou aí o quanto de culhão o Vanderlei tem e que a torcida realmente está fechada com ele. Deixe aqui nos comentários o que você achou que aconteceu nesse protesto aí, né? Realmente foi algo surpreendente o Luxemburgo encarar de frente, sair do CT. Eu nunca tinha visto isso num protesto do Corinthians, vinha alguém representando o Corinthians e bater de frente com os caras, nunca vi. Ah, já teve reuniões. Sim, reuniões. Reunião é uma coisa, protesto é outra, certo? E em protesto eu nunca vi. Então deixa aqui nos comentários o que você achou. Se inscreva no canal, por favor, para me ajudar, para que o canal cresça. Né? Sou um corintiano que quero ter cada vez mais voz para poder influenciar e mais pessoas em relação ao Corinthians, né? Para que o Corinthians saia dessa draga e cresça cada vez mais. Vai, Corinthians!